Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com seu representante popular aqui atualizando todos os temas de importância da cidade de Bauru para você em multiplataforma pela rádio e TV Câmara. Mas hoje nós vamos pedir um parêntese para você para discutir em especial a Comissão de Obras e Serviços e Infraestrutura da Câmara através do seu presidente, o vereador Benedito Roberto Meira. Obrigado por nos receber aqui em multiplataforma, eu aqui no estúdio da rádio e o Meira lá do estúdio da TV Câmara. Meira, a estação de tratamento de esgoto é naturalmente, durante toda a atividade parlamentar, certamente a obra que mais traz discussões do ponto de vista físico e estrutural da cidade, até pela sua função de saneamento. Como se sabe, as cidades que não têm saneamento têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, muito reduzido, e isso prejudica muito em outras consequências que nem sempre são comentadas, por exemplo, a questão de atração de investimentos. Grandes corporações e empresas fazem estudos onde o IDH é um elemento fundamental para a questão da decisão onde se instalar ou ter qualidade de vida para os seus projetos de médio e longo prazo. E nós temos, como se sabe, uma licitação entrando agora em 2022, tentando olhar para o horizonte, onde a Prefeitura está apresentando ou vai apresentar o termo de referência para a conclusão da obra. Que cenário você vê para a possibilidade da gente conseguir terminar essa estação com dinheiro em caixa para que ela tenha funcionalidade como pede o convênio federal? Bom, eu fui até a Secretaria de Obras conversar com o secretário Leandro Joaquim. Além dele, conversei com mais 2 engenheiros e esses 2 engenheiros eles estão à frente desse novo termo de referência. Esses 2 engenheiros conhecem profundamente toda a construção da estação de tratamento de esgoto. Um deles, inclusive, praticamente foi um engenheiro residente durante a construção da ET até o momento. Então, ele tem uma experiência muito pertinente ao que eu vou falar aqui agora. E durante o diálogo que eu tive com esses 3 profissionais, esses 3 engenheiros, eu fiz algumas anotações que eu achei interessante divulgar para as pessoas. Bom, por que a estação de tratamento de esgoto ainda não foi finalizada? Primeiro, o projeto executivo, que é o projeto da obra como um todo, ele foi entregue e foi recebido pela administração municipal de forma incompleta. E por que eu afirmo isso categoricamente? Porque ao longo desse período em que a construção da estação estava em atividade pela Conengenharia, foram feitas mais de 1.400 adequações ao projeto. Quando as pessoas falam assim, foram mais de 1.400 plantas, não é plantas, são adequações ao projeto. Ou seja, eu estou construindo uma estação e eu detecto um problema e eu falo, bom, isso aqui não pode ser assim, essa parede não pode ficar nessa posição, tem que ser no lado contrário, ou essa janela não pode ficar aqui, tem que ser no lado contrário, ou essa... Enfim, quando eu tenho essas correções a serem feitas, a gente chama de adequações, e aí é um desenho a mais que precisa ser feito, é uma adequação a mais. Então, para você ter uma ideia, tamanho é o problema do projeto executivo recebido pela administração, de 1.400 adequações. E isso, essas 1.400 adequações, de uma certa forma, foram um problema. Eu não estou defendendo a Conengenharia. Outro dado, a Conengenharia trabalhou lá por 78 meses. Se eu pegar 78 meses e eu multiplicar por 22 dias úteis de cada mês, eu vou ter um total de 1.716 dias de trabalho lá no canteiro de obra. Sabe quantas notificações a Conengenharia fez à Prefeitura Municipal? Mais de 1.500. Ou seja, praticamente todo dia tinha uma notificação. Para você ter uma ideia, quando a obra foi licitada, que iniciou a ordem de serviço lá em 2015, de plano, a Conengenharia já apresentou um aditivo de quase 10%. Hoje, o que suspendeu as atividades da Conengenharia
e que agora nós estamos numa nova elaboração de um novo termo de referência, por que suspendeu? Porque os aditivos já aproximavam 20% e a Lei 8666 diz que quando se ultrapassa 25% do valor inicial da obra, você tem que suspender a obra e fazer uma nova licitação. E é o que a prefeitura decidiu fazer. Algo que deveria ser feito lá atrás. Porque quando o Ricardo Olivato era secretário de obras, ele, por meio de uma ata que está nos autos, o Ricardo Olivato já apontou a necessidade de suspender a obra para fazer as devidas adequações ao projeto e, se fosse necessário, faria uma nova licitação com uma nova empresa. Não foi atendido, o Ricardo Olivato saiu do governo e a obra foi dada continuidade. Qual foi o resumo de tudo isso? A obra não foi finalizada, passaram-se 4 anos do governo Gazeta e a obra não foi finalizada. Entrou o governo Suelen, a Suelen, a equipe já alertou a prefeita também da possibilidade de suspender a obra em razão dos aditivos, ela assim o fez e agora nós aguardamos esse novo termo de referência. O que é o termo de referência? É o edital, porque para eu contratar uma nova empresa para terminar a obra, eu tenho que explicar para a empresa o seguinte: olha, o que eu tenho aqui já pronto, que hoje significa praticamente 70% das obras físicas já estão concluídas, né, e praticamente 80% do equipamento adquirido. Olha, eu preciso que você conheça essa obra aqui, termine essa obra e um detalhe, o que eu entendo que eu disse ao secretário de obras. Eu entendo que já é necessário que essa empresa que finalizar a obra, ela já inicie a pré-operação e operação da usina, da estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque se nós terminarmos a obra e formos contratar uma empresa, ou então o DAI for assumir, tiver que contratar servidores para essa finalidade, nós vamos ficar com mais ou menos 1 ano, 2 anos com a estação parada. Então eu entendo que a empresa que for assumir essa responsabilidade da conclusão, ela tem que concluir e já iniciar a operação, pelo menos por um determinado período, para que ela vá adequando as necessidades em relação àquilo que está aquilo que foi construído e os equipamentos adquiridos. Então, esse termo de referência agora, ele é de fundamental importância, porque ele vai dar um norte para as empresas interessadas na conclusão da obra e, ao meu ver, a necessidade de início das operações. Como a gente fala sempre em relação à questão do cobertor curto para a frente de demandas, aqui falando em especial hoje sobre a Comissão de Obras, Serviços e Infraestrutura da cidade, nós temos um estoque de recursos que, segundo os cálculos preliminares, é mais do que suficiente do Fundo de Tratamento de Esgoto para concluir a obra, e um restante dos 118 milhões do convênio federal, cerca de 60 foram repassados até este momento. E o elo de ligação, conversando com o Ministério Público Federal e Estadual, é dar funcionalidade sem poder fazer essa paralisação, que você falou que seria um desastre, daí a gente correu o risco de ter que devolver dinheiro para o governo federal. Agora, a operação em si desse sistema neste porte, nós temos só a experiência de Tibiriçá, que é bem pequenininha, inclusive está destruída, foi reconstruída em 2000 e tem que fazer de novo, e do Gasparini com a estação menor, que é quase uma cópia em miniatura de cerca de 20% desta estação maior do Distrito Industrial, que também precisa de reforma. Você vê espaço jurídico para abrir uma licitação agora, para que a obra da ET possa ser concluída com esta operação, mas com um prazo eventualmente maior de operação, para discutir esta gordura ou este saldo que deve ficar no fundo de tratamento de esgoto para outras demandas eventualmente na cidade após a sua conclusão? Bom, nós temos que pensar o seguinte, Nelson, o fundo ele foi constituído para essa finalidade. Então eu entendo o seguinte: quanto que nós necessitamos para concluir a obra da estação de tratamento de esgoto hoje? Segundo estimativas do próprio secretário de obras, ele calcula em torno de 150 milhões de reais.
150 milhões de reais. E por que isso? Porque o valor de material, principalmente de ferro, pedra, cimento, que ainda você tem 30% de obra física a ser implantada e você tem 20% de equipamento a ser adquirido. Se hoje nós fôssemos comprar o equipamento hoje, o dinheiro não seria suficiente em razão da alta do dólar. Então, hoje, estima-se, para a conclusão da obra, 150 milhões. Nós temos 52 milhões ainda do governo federal, que é aquele dinheiro a fundo perdido. Então, nós temos um saldo remanescente de 52 milhões de reais. E nós temos no fundo de 170 a 180 milhões. Então, nós temos hoje em caixa, vamos dizer assim, 230 milhões praticamente disponíveis para você concluir a obra. É dinheiro mais do que suficiente para concluir. Agora, nós temos que já pensar também na operação. Eu, particularmente, sou favorável a uma concessão para que o serviço da estação de tratamento de operação da estação de tratamento de esgoto já seja devidamente concedido por 10, 20 anos a uma empresa que possa iniciar a operação. Porque nós não podemos admitir, eu não vejo o DAI hoje com estrutura suficiente para poder assumir a operação da estação de tratamento de esgoto. Não tem servidor, tem que contratar servidores novos, tem que treinar e capacitar novos servidores. Eu entendo que hoje o recurso que nós temos disponível, ele deveria ser destinado principalmente para a conclusão da obra e já para o início da concessão. Como que vai ser feita essa concessão? Esse modelo ainda não está definido, ou pelo menos eu não vi nada definido nem aventado a esse respeito. Mas eu entendo que tem que, primeiro, deixar esse recurso destinado especificamente para isso. Depois, se houver sobra desse recurso, aí sim, aí nós podemos sentar e falar, olha, sobrou aqui 50 milhões de reais. O que nós vamos fazer com esses 50 milhões de reais? Vamos usar para fazer uma nova captação de água? Vamos realizar aí as 47 ou 50 microdrenagens, que são essas contenção em vários córregos e afluentes do Rio Batalha para evitar as enchentes? É uma outra alternativa. Então, lugar para empregar o dinheiro existe. O que nós temos agora, ao meu ver, nós temos que pensar no primeiro momento. Tem um fundo, tem um recurso do governo federal para finalizar a estação de tratamento de esgoto. Enquanto isso não se finalizar, nós não podemos fazer nenhuma projeção do que gastar com o recurso que sobrar. Ou seja, no raciocínio do presidente da comissão, nós temos uma decisão estratégica fundamental agora para tomar em relação ao modelo, ao formato do término da obra e não só da importante e essencial apresentação do termo de referência em relação a esta pendência do município de muitos anos. Pegando um braço no seu comentário, na mesma proporção ou tão essencial quanto o saneamento de esgoto para a IDH no município, temos o plano diretor de águas, também contratado lá de trás e que está atualizado em audiência pública, a Comissão Especial de Inquérito de 2021, ou seja, pelo menos do ponto de vista do que foi apresentado pelo DAI, pela referência da atual gestão, aquilo que está atualizado no papel seria suficiente ou necessário para resolver a curto e médio prazo o problema de abastecimento na cidade. 2022 a 2025, inclusive, tem um cronograma já atualizando-se os valores de cerca de 22, 24 milhões de reais mensais. Ele deve ter aumentado em função de insumos dólar, como o vereador comenta, mas essa é a nossa referência com a atualização da tarifa neste momento no DAI. Porém, de outro lado, temos da experiência ainda do atual governo, para colocar na mesa para o vereador comentar, de 2021, 3 poços lançados como meta do atual governo, o Infante Dom Henrique. Desde agosto, iniciada a obra com a Constróleo, uma empresa nova no mercado, não conseguiu, a mesma com o poço
Praça Portugal funcionando como um stand-by em relação ao sistema neste momento de grande carência, inclusive quando tem água de demanda não tem e tem estiagem. Eu vejo o Instagram do vereador, por exemplo, que a gente sofre nos dois extremos e não temos abastecimento na cidade, ou porque suja as bombas lá na Lagoa de Captação, ou porque não tem água suficiente para poder captar. E o Valparaíso, que é a terceira desses 3 poços, também ainda em andamento. Eu faço essa comparação inicial mais longa só para comentar, para ver qual é o dinamismo ou a perspectiva do vereador de médio e longo prazo desta capacidade do DAI, através de contratação ou estrutura própria, de dar conta deste PDA que é igualmente importante para a cidade. Então, você vê que nós temos já uma prioridade, nós temos um plano diretor de água, então significa o seguinte: para que nós possamos dar cumprimento a esse plano diretor de água, seja nas medidas lá, nas metas de curto, médio e longo prazo, nós precisamos de recursos. Se nós tivermos uma disponibilidade de recursos da sobra da estação de tratamento de esgoto, nós podemos, obviamente, utilizá-lo para o cumprimento dessas metas. Agora, eu vejo uma outra coisa. Nós temos que, ao meu ver, a prefeitura precisa editar aqui uma nova lei, a lei das contrapartidas. Eu entendo que a lei das contrapartidas, ela poderia ser constituída de um fundo, e esse fundo, ele poderia ser utilizado frente às diversas demandas que nós temos no município, seja de infraestrutura, seja no próprio cumprimento do PDA, porque hoje você sabe muito bem, você conhece muito bem o município, nós temos aqui o início de um empreendimento na cidade. E aí, quando se estabelece as contrapartidas para aquele empreendimento, há um critério para determinado empreendimento e há um critério para outro empreendimento, ou seja, é puramente subjetivo. Se nós tivéssemos um valor objetivo, ou seja, qual é o valor estimado da obra? O valor estimado da obra é 10 milhões de reais. Você tem que depositar no fundo aqui 4% do valor do valor estimado dessa obra. Eu deposito no fundo e aí eu tenho o Conselho do Município de Bauru, eu tenho outros conselhos que nós podemos discutir. Bom, e agora? O que nós vamos fazer com esse recurso? E isso não é pouco, porque você tem vários empreendimentos. Mas o empreendedor, por outro lado, ele teria uma certeza. Quanto que vai custar o meu empreendimento perante a Prefeitura Municipal no que diz respeito às contrapartidas? Então, eu entendo que isso também é fundamental para que a gente possa dar cumprimento ao Plano Diretor de Água. Como eu postei nas redes sociais, você vê o seguinte, né? Quando você não tem água, você tem que suspender o abastecimento ou fazer rodízio. Quando você tem água em abundância, você faz a mesma coisa. Então, significa que o sistema que nós temos de captação, de armazenamento, de tratamento de água hoje, para atender 140 mil pessoas, ele está absolutamente o quê? Ele é ineficaz. Ele é inoperante. Se você tem excesso de água, você não tem capacidade de armazenamento. Se você não tem água, você tem que... De qualquer forma, hoje eu estou sobrando água na cidade e eu vou ter que suspender o abastecimento porque eu estou com cheio de lama lá dentro da estação de captação de água. Isso é falho, então é preciso corrigir isso. Como que eu corrijo isso? Fazendo uma nova estação de tratamento de água, fazendo uma nova captação, 20 km abaixo do Batalha, ou fazendo de fato ali um verdadeiro lago de contenção, uma verdadeira captação, um verdadeiro armazenamento de água. Hoje eu não tenho armazenamento ali, eu tenho ali uma represinha, né, que tem lá uma régua, que fala, quando você está com mais de 3 metros, a situação está tranquila. Só que é o seguinte, aquilo ali esvazia muito rápido, o consumo é muito grande, é muito veloz. Então, significa que aquilo ali, bastou uma estiagem, o lago ele baixa o nível e diminui o tratamento de água e diminui o fornecimento de água para as pessoas. E os poços, como você mesmo disse, o que os poços estão mostrando para a gente? Aqui tem uma previsão de uma captação de X metros cúbicos aqui por segundo ou por hora. Tá bom. O que nós estamos vivenciando? Você fala assim, a capacidade é 100, a hora que você de fato vai fazer a retirada da água lá, você tira metade. Ou seja, nem isso hoje, então, significa que o lençol, ou
pelo menos o aquífero Guarani aí, ao meu ver, né? Estou falando como um leigo, eu não sou um geólogo para poder falar isso aqui com tanta exatidão, mas o que a gente sabe é que lá existe um lençol, ou seja, lá existe um rio a 300 e poucos metros aqui da superfície e que nós fazemos a absorção, fazemos a retirada de água desse lençol. Acontece que quanto mais canudinhos você vai colocando ali, quanto mais perfurações de poça você vai fazendo, é lógico que aquilo ali esvazia com uma certa rapidez. E se não há o reabastecimento desse lençol, é lógico que a capacidade de retirada de água é menor. E aí nós temos um agravante, né, que muitas pessoas aí tendem a esconder ou não falar. Né? Que é a empresa de celulose que se instalou aqui na cidade de Lençóis Paulista, né? Trazendo aí milhares de tributos e de volume de tributos para o município de Lençóis Paulista, mas a monocultura do eucalipto prejudica consideravelmente o armazenamento e a capacidade de reposição do lençol freático, ou seja, diminui a nossa capacidade de reposição de água para as pessoas. Além disso, na analogia que o vereador fez, lembrar que a gente coloca vários canudinhos, a simbologia dos novos postos no sistema, e depois jogamos num balde cheio de furos, que é o nosso desperdício aqui no sistema, né? Vereador, o senhor acredita na capacidade de governança estrutural, dadas essas dimensões e obras com um volume gigantesco de investimentos e serviços pela frente para o Departamento de Água e Esgoto realizar? Não, eu entendo que o DAI hoje ele tem capacidade para deixar a máquina, fazer com que a máquina funcione. Ele sabe cuidar da máquina funcionando, mas ele não tem capacidade para colocar uma nova máquina, uma nova estrutura, fazer grandes obras, não tem, fazer grandes projetos, não tem. Com todo respeito, não tenho profundo respeito pelos servidores do DAI, mas a estrutura chamada Departamento de Água e Esgoto hoje, ela faz o básico. O básico. Quando você tem que fazer grandes investimentos, quando você tem que fazer grandes projetos, não tem capacidade para isso. Por isso que eu sou uma pessoa que defendo, sim, a concessão do Departamento de Água e Esgoto, tá certo? Sem qualquer prejuízo aos servidores, porque os servidores lá são servidores públicos concursados e podem ser muito bem absorvidos pela administração. Muito bem absorvidos. E, obviamente, se nós tivéssemos uma empresa aqui da iniciativa privada, nós podemos fazer um modelo de concessão com outorga onerosa para o município, ou seja, mediante o pagamento. Você vai ficar aqui 20, 25 anos, 30 anos aqui, só que você vai contribuir com o município por meio de uma outorga, por meio de um pagamento. E esse pagamento eu poderia mudar o cenário da cidade, fazendo obras aí na área de contenção de enchentes, que são as microdrenagens. Eu poderia resolver de vez o problema das Nações Unidas, que a cada chuva forte nós transforma aquilo ali num verdadeiro rio, colocando em risco a vida de muitas pessoas, e nós poderíamos resolver o problema de infraestrutura de vários bairros. Está aí hoje, as chuvas que aconteceu no Jardim Manchester, o que aconteceu lá no Águas Virtuosas, que é um outro bairro absolutamente abandonado, e nós temos outros bairros da periferia que ainda necessitam do asfalto, uma massa asfáltica que você não tem. E hoje, para fazer o recap também na cidade, o município não tem recurso suficiente para atender toda essa demanda. Então, você veja, você anunciou recentemente aí um superávit e tal. Esse superávit ele é facilmente absorvido, tamanha a demanda que existe no município. Por isso que eu defendo a concessão do DAI como outorga onerosa, para que tenha uma empresa aqui com capacidade de investimento, de enxergar lá na frente. Como você mesmo diz e eu acabei de falar, se você tem aqui vários canudinhos, que são os poços, retirando água do mesmo lugar, mas colocando isso aí num determinado balde, e esse balde tá furado, isso aí não tem fim, isso não resolve. Porque hoje, como é que se pode admitir você tratar 1 litro de água e perder metade? Você perde 47%. Isso é inconcebível. Qualquer empresa quebraria. Mas como uma empresa pública, ela sobrevive. Pensando nessa discussão estrutural aqui na Comissão de Obras e Infraestrutura, esse mesmo raciocínio da outorga onerosa, para você que nos assiste e nos ouve e eventualmente não tenha domínio sobre esse assunto, é quando o poder público exige um valor para a transferência daquele serviço, ou, no exemplo que eu vou colocar aqui para o vereador, que comentou sobre a ET,
nós temos um estoque de investimentos lá naquela obra. A empreiteira que vier na ET, para voltar só para o raciocínio da concessão na outorga onerosa, ela pode pegar e terminar, e cobrar isso ao longo do tempo para operar, ou ela pode terminar e ter que devolver o investimento em forma, por exemplo, de destinação de recursos, eventualmente para o fundo de infraestrutura. Cobrar a outorga onerosa do que já foi colocado naquele canteiro. Ou não seria o caso para este tipo de obra para gerar outros recursos? Não, esse é um modelo interessante também. É um modelo que você pode fazer. Você pode contratar uma empresa hoje, Nelson. Você pode colocar isso no termo de referência. Você pode contratar uma empresa para concluir a obra, para iniciar o processo de concessão, né, para iniciar a concessão de 20 ou 30 anos, ou de 10 ou 20 anos, e com outorga onerosa, ela pagar para a exploração desse serviço, por que não? Isso também é um dos modelos que eu vislumbro como necessário. E como hoje o DAI não está hoje atribuído ao DAI essa responsabilidade, porque sequer iniciou a operação, por que já não iniciar a exploração desse serviço ou a realização desse serviço com uma empresa por meio de concessão e também por meio de uma outorga, ou seja, por meio de um pagamento, pagando pelo investimento que foi feito lá para o município. Essa também é uma saída. A demanda é tão grande que a gente tem vários temas aqui, então eu vou colocar pelo menos outros dois rapidinho. Nesses que a gente escolheu como prioridade hoje na série especial sobre comissões, vereador, falando sobre onde tem recursos para enfrentar a demanda. Então, saneamento, água, agora o terceiro. O novo Fundeb, desde agosto de 2020, mostrou no ano passado que nós, aqui em Bauru, por força do número de matriculados, uma rede básica e fundamental infantil, escolas integrais muito forte, nós recebemos, já sabemos disso, todos os anos a partir do ano passado, mais volume do que colocamos. E aí, já retirado 25% da emenda constitucional, nós temos que acrescer investimentos, ou seja, terão sobras e o ano passado mostrou isso. Mas temos um estoque gigantesco de reformas e ampliações de escolas que não andam, tem 12 só do planejamento 2021 já atrasado por força de falta de projeto ou construtora que entrou e quebrou no meio de caminho. De novo, o terceiro item, agora a educação. Temos estoque de realizações e temos recursos para fazer isso sair do papel. Olha, aí é um problema de gestão, ao meu ver. Eu entendo que nós tínhamos que ter dentro da própria pasta da Secretaria de Educação pessoas dedicadas exclusivamente para as obras, para a infraestrutura das escolas. Ou seja, você tem que ter uma equipe de engenheiro, você tem que ter uma equipe técnica de engenheiros, de auxiliares, enfim, uma equipe que pense dia e noite somente nesses assuntos. Não esteja atrelada à questão didática, pedagógica. Não, eu tenho que ter uma equipe técnica voltada para isso. Eu tenho que ter um procurador do município com dedicação exclusiva, ao meu ver, para duas pastas, educação e saúde. Tem que ter um procurador só para isso. Por quê? Para você não perder tempo na tramitação dos processos. Porque hoje, você veja, desde quando eu assumi o meu primeiro mandato de vereador em 2017, a Escola Santa Maria está sendo reformada. Passou 4 anos no governo Gazeta, a escola não foi finalizada. Agora, por que isso acontece? É problema de ordem jurídica, é problema de ordem técnica, é problema... Por quê? Eu preciso do engenheiro ali da Secretaria de Obras. Empresta para mim um engenheiro aqui para ele poder fazer uma revisão. Eu preciso que a Obras faça um projeto. Eu preciso que a CEPLAN elabore um projeto aqui de reforma. Para com isso. Puxa vida, se tiver que contratar engenheiro, então contrata um engenheiro exclusivamente para a Secretaria de Educação, para ele resolver. Tem uma equipe técnica voltada exclusivamente para isso, uma equipe técnica para a elaboração dos editais, porque hoje, se nós temos falha na execução das obras, é porque falhou no termo de referência, falhou no edital, o edital foi falho. Eu tenho essa experiência na Polícia Militar. Na Polícia Militar nós temos assim obras que foram fracassadas, aí nós fomos tentar entender o porquê que essas obras foram fracassadas, é porque o edital daquela obra não foi devidamente
devidamente bem elaborada, tinha vazios, tinha lacunas ali, que permitiu que empresas espertalhonas e aproveitadoras participassem de um processo licitatório, colocasse o preço lá embaixo e saem vencedoras. Aí quando você começa a executar a obra, a empresa não tem capacidade alguma, ela só quer no primeiro momento receber alguma coisa ou fazer uma projeção do seu nome. E isso não pode. Às vezes o que busca-se tanto por meio do processo licitatório, que é a economia que se faz hoje buscando aquela que apresenta o menor preço, mas nem sempre é a empresa que tem a melhor capacidade, que é capacitada, que tem a melhor forma, a melhor técnica para trabalhar. Então, essas falhas estruturais da educação, ao meu ver, é porque inexiste uma equipe técnica e uma equipe jurídica para dar todo o suporte à Secretaria de Educação. O mesmo vale para a Secretaria de Saúde. Vereador, a gente completou o nosso tempo aqui. Tem outras tantas obras de infraestrutura, então a gente vai pedir licença para o senhor para convidar para um outro bate-papo, para a gente não deixar de completar esse quadro. Conseguimos falar hoje, tanto é a demanda e o tamanho, a proporção de investimentos, projetos, outorga, concessões e desafios, que conseguimos falar de saneamento, esgoto fundamental, abastecimento de água, uma carência gigantesca, e educação nas obras de estrutura, sobras de recursos no Fundeb. Nós temos iluminação pública, estação e outros tantos problemas para conversar. Obrigado por participar conosco aqui da série Comissões pela temática de obras de infraestrutura e serviços pela Rádio e TV Câmara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você que nos acompanha aqui pela Rádio e TV Câmara, todas as outras áreas estruturais da série Comissões e também todos os boletins do Fala Câmara Entrevista estão disponíveis na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, é um documento público para você assistir a hora que você quiser. Até nosso próximo encontro.